Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Vocês têm me acompanhado em alguns vídeos que talvez tenham assistido. Hoje eu pretendo falar sobre um Salmos 43. Vamos orar antes para que Deus possa nos abençoar e nos guiar. Senhor Deus Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas, use da tua bondade para conosco, abençoe nesse ano que entrou, que nós possamos viver a tua vontade, agradar o teu nome, te louvar e te engrandecer. Pai bendito, te peço, Pai, por esse que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo. Tu sabes qual é a situação dele, como ele entrou esse ano, como ele saiu do ano anterior, de 2025. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, abençoe-o, resolva toda e qualquer dificuldade que ele possa estar tendo. Dê paz, dê alegria, dê amor, dê bondade, dê acertos para esse ano na vida dessa pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo. Ajude-nos, ensina-nos, e nesse momento ensina-nos na tua palavra para que possamos entendê-la. Em nome de Jesus eu oro, ajude-nos. Amém. Vamos ao vídeo? Vou usar o software bíblico Logos que eu tenho, tá? Se você quiser, pode obter esse software bíblico Logos de graça e pode pagar um pouquinho e adquirir algumas bíblias pelo site da Five Life. O Life 5, eu acho que é Five Life. Então vamos lá? É o Salmo 43. O versículo 1. Acompanhe o mouse. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio é Deus meu. Esse salmo, como diz aqui o título, porque essa Bíblia aqui que eu estou usando é a Bíblia de Estudo Almeida, Revista Atualizada. Esse salmo tem o título aqui, Desejos pelo Santuário. Ele começa dizendo a Deus em forma de súplica para que Deus fizesse justiça e disputasse a causa dele. Por quê? Porque ele deveria estar se encontrando numa nação que contendia com ele e que tinha homens fraudulentos e injustos, como diz aqui o versículo 1. É o que dá a entender. E ele diz que por que ele pedia para Deus fazer justiça contra essa nação e esse homem? Porque Deus era o Deus dele e da fortaleza dele, em que ele tinha força, ele tinha ele era corroborado, uma palavra difícil, né, que é se fortalecer, significa corroborado. E então ele disse, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aí ele diz, por que me rejeitas? Ou seja, ele se sentia no meio dessa nação contendedora e de homens que eram fraudadores e injustos para com ele. Ele se sentia rejeitado por Deus. E ele pergunta, por que me rejeitas? Porque ele se sentia rejeitado. Aí ele diz ainda, por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ou seja, a nação contenciosa, o homem fraudulento e injusto eram os inimigos dele, como diz o versículo 2, versículo 1 e versículo 2. Eram os inimigos dele, ele vivia numa ação difícil. Mas aí ele diz o seguinte, que em meio a toda essa situação, e parecendo que Deus estava rejeitando, ele ainda tinha forças, porque Deus era a fortaleza dele, como ele diz aqui no início do versículo 2. Ele diz no versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade. Se a gente for ver, vou colocar aqui,
em João, capítulo 1, versículo 4, diz: a vida estava nele, ou seja, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus era a luz dos homens e era a vida. Então envia a tua luz. Era Jesus que deveria enviar, que Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz, como diz lá, deixa eu ler de novo porque eu me esqueci. A vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens. E se a vida estava em Jesus e a vida era a luz, então a luz estava em Jesus. Jesus é a luz. Então envia a tua luz para que a gente enxergue, para que a gente tenha revelação, para que a gente não tropece. Mas não só a luz, diz também para enviar a verdade. Em João 14, versículo 6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. E aqui ele estava pedindo para enviar a luz, que é Jesus, e a verdade, que é Jesus. Ele estava pedindo para enviar isso, mesmo parecendo que Deus estava... parece que é um salmo profético, né? Deus envia Jesus. E Deus enviou Jesus fisicamente neste mundo para operar a obra salvadora para todo mundo. Mas para que Jesus vem? Para que nos guiem, como diz aqui para o salmista, diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. E guiem para onde? E me levem para o teu santo monte. Qual que é o santo monte? Começa com a igreja aqui na terra e termina com a igreja na eternidade no céu, no novo céu e na nova terra. E aí diz: ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, a casa de Deus. E a casa de Deus, para entrar, você tem que nascer de novo em Cristo Jesus. E aí, depois que Deus envia a luz e a verdade, que é Jesus, para nos guiar à igreja, ao santo monte, aos tabernáculos de Deus, aí então nós temos recursos, nós temos possibilidade, nós temos capacidade, condições para irmos ao altar de Deus. Então o salmista diz: então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Agora, o que significa o altar? Bom, primeiro, o altar é um lugar de sacrifício. Segundo, o altar é um lugar de adoração. Adoração por meio de sacrifício. Então, se você quer adorar a Deus, se você quer viver para Deus, entregar toda a sua vida para Deus, como no sacrifício era entregue o cordeiro, ou bezerro, ou novilho, em sacrifício a Deus, para que a vida do cordeiro, a vida do bezerro, do novilho fosse tirada dele no altar, para subir a Deus como cheiro suave pelo seu sangue queimado, pela sua carne queimada. Se você quer ir até Deus, você tem que ir ao altar. E altar de quem? Altar de Deus. Jesus também foi ao altar. Envia a tua luz de verdade para que me guie. Envia Jesus e a verdade para que me guie. Jesus também foi ao altar. Então Jesus nos guia ao altar. Como que Jesus foi ao altar? Quando ele foi morto na cruz. Jesus foi ao altar quando ele foi morto na cruz. Jesus sendo morto na cruz, ele estava sendo morto no altar de Deus, oferecido a Deus como propiciação pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Lembremos que o altar era oferecido o bode, o novilho e a ovelha, também como oferta por pecados. Na época do Velho Testamento, quando você pecava por ignorância ou tinha culpa, né? Você oferecia um bezerro, um bode, uma ovelha, também para o holocausto, mas no caso também para a oferta do pecado por ignorância e pela culpa. Era oferecido um bode, um novilho ou um cordeiro, dependendo da situação. Não me lembro agora qual que seria, mas era oferecido. Mas havia uma oferta pelo pecado da culpa, pelo pecado de erro de ignorância. Então, Jesus Cristo também foi oferecido na cruz. A cruz era o altar de Deus.
E Jesus foi oferecido. E ele então, a gente só pode ir ao altar quando ele vem nos guiar para a cruz. Ele diz também, na sua palavra, diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa é uma forma de irmos para a cruz. Que quer dizer, para o altar de Deus. Negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Seguindo Jesus, por quê? Porque Ele é a luz e a verdade para nos guiar. Por isso que está lá em João capítulo 14, versículo 6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não só é a verdade e a vida, mas Ele também é o caminho. Devemos segui-lo no caminho dele, que é Ele mesmo, atrás dele, seguindo, para irmos aonde? Ao altar. Porque o altar se encontra no Monte Santo e nos tabernáculos, o altar de Deus, porque em outros países haviam outros altares. Então o altar de Deus se encontra, deixa eu colocar aqui, assim, porque o altar de Deus se encontra no país de Israel, na igreja de Deus. Tanto é que Jesus morreu fora de Jerusalém, mas em Judá. No altar de Deus, que era no Monte Santo, nos tabernáculos de Deus, no caso, que seria agora a cruz de Cristo. Porque o altar de Deus ficava dentro de Jerusalém, claro, mas Jesus morreu fora de Jerusalém. Mesmo assim, a cruz de Cristo, Deus contrariou tudo e fez Jesus morrer na cruz, e transformou a cruz como seu altar, porque foi ali que Jesus pagou os nossos pecados. Agora, ir ao altar de Deus não é de qualquer Deus também não, porque é daquele que é Deus, que é a nossa grande alegria. Deus tem que ser a nossa grande alegria, mesmo quando a gente vai para o altar, morrer para nós mesmos, negarmos a nós mesmos, e recebemos sofrimentos, Ele deve ser a nossa grande alegria. Seja a gente estando aqui, humanamente falando, contentes ou tristes, humanamente falando, sadios ou com dores. E devemos ter a Deus no altar de Deus, indo ao altar de Deus, e ter a Deus como grande alegria, ao som da harpa, e indo ao altar de Deus, que é a nossa grande Deus, ao som da harpa, louvando a Deus, nosso Deus. Aí você diz, mas a minha situação está difícil, tal. Aí você faz o versículo 5, você pergunta como o versículo 5 pergunta. Pergunta para sua alma se ela está abatida. Por que estás abatida, minha alma? Você diz assim, eu quero ir ao altar de Deus. Eu quero ser guiado pela luz, verdade, que é Jesus Cristo. Quero ser guiado por elas. Quero que a luz e a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, me levem ao santo monte, que é a igreja, que é o Israel celestial, que é os tabernáculos de Deus, ao altar de Deus. Então você pergunta para a pessoa, eu quero ir, por que você está abatida, minha alma? Não tem motivo de você ficar abatida. Mesmo que minha alma, esteja numa nação contenciosa, pedindo para Deus pelear contra ela, mesmo que você esteja passando por opressão de homens fraudulentos e injustos, mesmo que pareça que Deus está rejeitando, você mesmo assim insiste com Deus. E você diz, minha alma, por que você está abatida? Aí você diz, responde para sua alma, por que te perturbas dentro de mim? Você pergunta novamente, quer dizer, para sua alma, por que te perturbas dentro de mim? Aí você diz para sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você diz para sua alma, espera em Deus, minha alma. E afirma, pois ainda o louvarei. Ou louvará quem? A Deus. Meu auxílio é Deus meu. Que nós entremos nesse ano com esses versículos na mente, para que eles nos abençoem. Que Deus nos ajude. Era só isso que eu queria conversar com você. Se você puder se inscrever nesse canal, se inscreva.
que se você seja abençoado pela palavra de Deus. Eu não sou ninguém, porque quem é o verdadeiro destaque no universo é o verdadeiro Deus. Então vamos orar para concluir aqui. Senhor Deus, Pai bendito, ajude-nos, tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar um ano cheio da Tua presença, que nós estejamos nos Teus tabernáculos, nos Teus altares. Ó Deus, que o Senhor seja a nossa grande alegria e que no Teu altar, sendo o Senhor a nossa alegria, nós Te louvemos com harpa e com flauta ou qualquer outro instrumento, ou com a voz, ou com palavras, mesmo sem cantar. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a Te louvar, a Te adorar, a ter a Ti como nossa grande alegria, e que nós, ó Deus, estejamos no Teu Monte Santo, no Teu tabernáculo para a eternidade. Ajude-nos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Abraço.